Oiê! O ano é 2023, quando eu cheguei em São Paulo sem passagem de volta. Lembro de sentir muitas coisas ao mesmo tempo, como o frio na barriga pelo desconhecido, pelo meu novo apartamento e pelos lugares que eu ia conhecer. Só teve uma coisa que eu não pensei: como seria difícil fazer amigos na vida adulta. Afinal, eu não precisava me preocupar com isso desde os meus 9 anos de idade, quando saí do Rio Grande do Sul e fui morar em Santa Catarina. E hoje eu divido com vocês um pouquinho de como foi esse meu processo de criar novas amizades e como tudo isso me ajudou a enxergar a cidade de uma outra forma. Fazer novos amigos nunca foi uma questão para mim. Na verdade, sempre me considerei uma criança bem resolvida, extrovertida, que ia lá e puxava assunto. Inclusive, tem até uma história da minha primeira melhor amiga de infância, que ela morava na casa de esquina, assim, da frente da minha babá, onde eu e os meus irmãos ficávamos. E aí eu lembro de ver ela brincando com uma outra menina. Eu queria muito fazer parte daquilo. Elas brincavam de elástico, de pular corda, davam risadas, aquele, né, ar de criança. E aí eu fiquei assim: "Nossa, eu queria tanto estar ali brincando com elas". E aí eu lembro de chegar na frente, assim, do portão, bater palma e perguntar se eu podia brincar com elas. E ela prontamente disse sim. E eu acho que esse evento da minha vida, ele foi muito importante, assim, essa primeira amizade, eu adorava essa amiga, inclusive foi com ela que eu troquei algumas cartas quando me mudei para Santa Catarina, e agora contando para vocês, assim, dá para perceber que os tempos de criança, eles passam muito diferente de quando você é adulto. Parece que eu vivi uma vida inteira naquele verão e na verdade foi só um ano, porque depois no ano seguinte, 2006, eu já me mudei para Santa Catarina. Imagina que, né, como eu comentei com vocês, eu tinha 9 anos, eu me mudei para um outro estado, tudo aquilo que era conhecido para mim já não era mais. Eu andava de bicicleta, levava pão de casa que a minha mãe fazia para minha bisavó, conhecia todas as pessoas da rua, comprava fiado no mercadinho do lado da minha casa, então realmente o meu mundo todo era ali. E quando você tem uma mudança muito brusca, assim, quando você ainda é criança, eu acho que você não percebe o impacto porque você justamente é muito novo. E eu não senti muito isso, porque como eu comentei com vocês, eu sempre tive facilidade para puxar assunto. E dito e feito, assim que eu comecei na nova escola, eu lembro que as pessoas começaram a rir do meu sotaque, porque era um pouco diferente mesmo, né, comparado ali ao pessoal de Santa Catarina, e eu falava muito puxado assim, né, o gaúcho e tudo mais, e as pessoas começavam a tirar sarro, dar risada, só que isso durou muito pouco tempo, porque, né, eu já comecei a fazer amizades, já comecei a puxar assunto, né, já comecei a me introduzir ali nas rodinhas, então foi um processo que naturalmente eu já quis muito fazer parte daquele universo. E eu acho que assim, por mais que, como a gente vê no filme Divertidamente, tem toda essa questão de você se mudar para um outro lugar e fazer novos amigos quando você ainda é criança, por um lado é bom, porque você meio que não tem aquela vergonha de quando a gente tem quando é adulto, de fazer novos amigos. A gente pensa muito nas coisas que poderiam dar errado, da pessoa não querer ser sua amiga, da pessoa ser falsa com você, ou enfim. E quando você é criança, você não pensa nisso, você só pergunta: "Posso brincar? A gente pode brincar juntos? Posso pular corda com você?". Eu acho que eu sempre resgato, assim, essa criança que eu fui, de ser um pouco desinibida, extrovertida, que realmente gosta de fazer novas amizades e descobrir outras versões de si mesma. E poder conhecer outras pessoas me mostra esse meu lado, assim, um pouco mais extrovertido. Queria também comentar com vocês que nessa época, em 2006, eu tive uma banda cover da banda Rebelde Mexicana e, gente, meu Deus, foi icônico esse momento da minha vida. Eu tenho até uma foto só, porque, né, ali 2006 não era como é hoje em dia, que a gente faz foto, faz vídeo, tem muita tecnologia. Nessa época, era a mãe de uma amiguinha que fez uma foto, anos depois eu tive acesso a essa foto, então eu gosto muito de lembrar disso, porque da criança que chegou em outro estado sem conhecer ninguém e já se tornou uma das integrantes ali de uma banda cover com outras crianças e a gente se apresentava em outras escolas, inclusive. Então é uma memória muito especial, assim, de quando eu cheguei em Santa Catarina. E entrando um pouquinho no contexto de como fazer amizades na vida adulta, poucas pessoas falam no quanto é difícil fazer
ter novos amigos depois dos 25 anos. Eu acho que é toda essa mudança de contexto, é um momento de vida, a saída da faculdade, né, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E até os amigos que você tinha antes, meio que eles acabam não acompanhando o seu momento de vida atual. Então, muitos às vezes se mudam de estado, que foi o meu caso, outros se mudam de país, enfim, tem muitas questões ali que a gente realmente vai filtrando as pessoas que a gente vai trazendo para o nosso contexto atual. E quando eu me mudei para São Paulo, em junho de 2023, eu confesso que eu não pensei muito nesses pormenores, né, por assim dizer. Eu acho que eu estava tão preocupada com tanta coisa acontecendo, como, né, me mudar para outro estado, poder achar um apartamento que eu pudesse chamar de casa e me adaptar mesmo com os costumes, que mesmo sendo dentro do mesmo país, gente, tem muita coisa que é diferente, inclusive até o comportamento das pessoas, assim. Em Santa Catarina, o pessoal costuma ser muito mais simpático, digamos assim, em ambientes tipo mercado, farmácia. E aqui, o pessoal do Sudeste é muito focado em resolver as coisas e não tem muita paciência. E aí foi algo que eu senti muito no início, porque imagina, que eu venho de um lugar onde é todo, né, uma questão, assim, e aí eu venho para um lugar que é muito rápido e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu senti muito isso, e aí, com o passar do tempo, eu fui começando a sentir falta de ter as minhas amizades, né, de poder dividir as minhas coisas, assim, no dia a dia. Eu lembro que quando eu e o Léo a gente se mudou para São Paulo, teve um outro casal de amigos, né, que se mudaram também, que inclusive são os nossos melhores amigos, assim, a gente conversa sobre muitas coisas e passamos por momentos de vidas muito parecidos, inclusive, né, a vinda para São Paulo. E aí eles eram os nossos únicos amigos, assim. Eu até tinha o pessoal do meu trabalho, né, do meu antigo trabalho, do Jovem Nerd, mas assim, querendo ou não, o ambiente de trabalho é muito de segunda a sexta e é isso, né, final de semana você vive a sua vida na sua cidade, no seu bairro, nas suas coisas. E aí eu sentia muita falta de ter esse outro lado, sabe? De ter mais amigos, de coisas em comum, para realmente poder construir amizades e sentir que eu estava morando em São Paulo, que isso aqui agora fazia parte da minha vida. Sem contar que eu ficava pensando muito assim, tá, mas como é que eu vou conhecer outras pessoas? Como é que eu vou chegar? Qual o assunto que eu vou puxar? Vou falar sobre o tempo? Vou falar sobre algum livro? Sobre alguma série? Sobre alguma coisa que tá passando na TV? Eu não sabia direito. E detalhe, eu comentei com vocês no início que quando eu era mais nova, né, ali pelos meus 9, 10 anos, eu não tinha muito essa barreira. Eu ia, perguntava: "Quer brincar? Não quer brincar? É isso, um beijo, tchau". E quando a gente, né, fica mais adulto, assim, e tem todas essas questões, meio que fazer amizade não é uma delas. Acho que a gente coloca muitas coisas, né, nas caixinhas. Conquistar um apartamento, conquistar um emprego dos sonhos, né, ter um parceiro, uma parceira de vida, adotar um pet. Mas fazer novos amigos meio que não se inclui nisso. E eu acho que a gente vai se restringindo e ficando cada vez mais fechado e realmente não se abre para o novo, para novas experiências, para a oportunidade de conhecer outras pessoas, fica sempre ali, no mesmo, naquele seu mundinho. E o que eu não esperava é que depois da vida adulta a gente se torna muito mais seletivo e crítico nas nossas relações. E eu confesso que eu queria muito fazer novos amigos além do meu ambiente de trabalho. E apesar de ser uma pessoa extrovertida, eu também me considero reservada em alguns aspectos. Mas entendi que não adianta você querer coisas diferentes estando no mesmo lugar. E eu acho que isso vale pra tudo, mas tô falando agora no quesito de amizades. E é aquilo, se você tá nos mesmos lugares, dificilmente vai conhecer pessoas diferentes. E como eu sou uma pessoa muito prática, trouxe 2 dicas que funcionaram pra mim super e ainda funcionam pra criar novas amizades e conhecer pessoas. E espero que funcione pra você também. 1. Explore novos caminhos. Clube de leituras, café, pilates, corrida, dança, seja qual for a opção que se encaixe mais para você. Esses lugares facilitam muito a conexão, afinal vocês já vão ter um assunto em comum. Funcionou muito para mim quando eu cheguei em São Paulo, participei de alguns grupos de corrida e também de outros interesses em comum, e é uma das coisas que eu mais recomendo, assim. Explore outros grupos, né, outros ambientes para fazer sentido ali com o seu universo e também conhecer outras pessoas. 2. Tenha disposição para construir novas amizades. Eu sei que na vida adulta todo mundo tem as suas questões, principalmente, né, quem trabalha e estuda a semana inteira. E no final de semana a gente quer ficar ali mais reservado, né, mais no nosso cantinho com um livro, quietinho e uma série. Mas ao mesmo tempo, gente, para ter uma relação genuína e construir novas amizades, a gente precisa se doar um pouquinho. Então, assim,
puxe a conversa com uma nova amiga ou com as suas amizades antigas que faz tempo que você não conversa, convida para ir no cinema, une alguma coisa que você já ia fazer e convida a pessoa para fazer junto. Amiga, vamos fazer uma aula de hot yoga? Vamos fazer uma aula de pilates? Vamos só caminhar no parque? Seja qual for o convite que você vai fazer, isso ajuda a manter uma relação assim mais duradoura, porque eu acho que amizades na vida adulta tem muito disso. Tá todo mundo tão focado nas suas coisas que a gente acaba, né, esquecendo que as relações são as coisas que mais mantêm a gente com a sanidade em dia. Então nem que seja só para fofocar, conversar sobre qualquer coisa, fazer a noite do cachorro quente, a noite de jogar Uno, qualquer coisa que faça sentido para você. O importante é, né, se doar para fazer essa construção de amizade e para ser algo realmente ali que vai fazer sentido a longo prazo. E de forma geral, eu queria muito dividir com vocês que ao longo dos últimos anos, essa construção de amizades fez muita diferença na minha vida, porque são esses amigos que me lembram das coisas que eu faço quando tá tudo, né, meio confuso, meio perdido, são o meu suporte para quando eu preciso de apoio. Então eu acho que construir amizades na vida adulta é sim difícil, demanda tempo, disposição, a gente tem que se doar, tem que se permitir ao novo, mas sempre vai valer a pena. É muito bom você ter um amigo para quem contar ou descobrir novas amizades, poder mostrar um lado seu, né, uma nova versão sua e às vezes descobrir um novo hobby, um novo esporte, né, descobrir outras coisas também. Então eu acho que é muito importante você manter isso sempre ativo na sua vida, que é essa construção de novas amizades. A vida é legal demais pra gente não dividir as nossas coisas com os amigos e não se permitir ser vulnerável. Quando tá tudo dando errado, você só precisa de um ombro amigo. Então assim, coloca como objetivo para esse ano de explorar novos lugares, né, e colocar ali em dia essa manutenção de amizades e realmente conhecer outras pessoas. Agora vamos pro quadro Entre Abas, onde eu faço alguma recomendação para você, algo que eu tô gostando no momento ou que faça sentido. Já que a gente tá meio assim, né, no momento de Oscar, tá chegando e tudo mais, recomendo para vocês assistir o filme Hamnet. Gente, eu confesso que quando uma amiga minha disse que eu iria chorar muito de doer, eu pensei que tá, beleza, talvez fosse emocionante, mas não ao ponto de você realmente ver com os seus próprios olhos. É importante falar que é um filme que pode ser que te emocione muito, né? No meu caso, me emocionou muito. Hoje, quando eu assisto aqueles vídeos, tipo os edits, eu me emociono, né? Fico chorando assim. Mas tem pessoas que não se emocionam tanto por várias questões, né? De contexto, de familiaridade e tudo mais. Então, assim, eu só acho que é um filme muito, muito, muito bom. Para mim é o meu favorito para ganhar o Oscar, porque eu acho muito incrível quando filmes clássicos ganham essas premiações, porque faz todo sentido, assim, vai muito contra ao momento de mundo que a gente tá passando. Então fica aqui a minha recomendação para você assistir Hamnet. É legal assistir no cinema, mas se você não conseguir, se não tiver na sua cidade, ou se não tiver mais em cartaz, assiste quando estiver disponível em algum streaming, mas assista porque é muito bom. Gente, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. No último, vocês me mandaram algumas mensagens falando que tocou vocês de certa forma, e eu espero que esse também faça sentido do lado daí. Se fizer, por favor, me conta, porque eu acho que esse é um assunto que vocês, né, me perguntam sempre, e é algo que eu tô sempre buscando novas formas de construir novas amizades na vida adulta. Então, ficamos aqui combinadas. Se tocou você de alguma forma, me conta que eu vou adorar saber. Se você estiver pelo YouTube, lembra de dar o like, porque é muito importante para que esse programa chegue para outras pessoas. E se você estiver assistindo pelo Spotify, lembra de avaliar, porque estamos no início do podcast e isso é muito importante para que outras pessoas recebam o programa também. Se puder, né, compartilha com uma amiga também. E é isso, até semana que vem. Beijo!